Boa tarde, pessoal. Meu muito boa tarde a todos. Eu sou o Valdecir Bueno de Telêmaco Borba. Então, pessoal, hoje a gente está num terreno aqui, um mato aqui que eu conheço demais esse lugar aqui, pessoal. Eu me criei aqui. Desde os mais ou menos 3 a 4 anos de idade, eu saí daqui, eu tinha quase 18 anos. Então é um lugar que eu conheço muito bem, pessoal. Aqui, antigamente, pessoal, era o acampamento de Mandaçaia. Aqui tinha acho que mais ou menos umas 400 famílias moravam aqui. Foi um lar de muita gente. E esse lugar que nós estamos hoje, pessoal, era um lugar que geralmente eu estava aí no mês, acho que eu vinha mais de 10 vezes aqui. Então, essas trilhas que tem hoje aqui, pode ter certeza que eu ajudei a fazer essas trilhas aqui. A gente andava no meio do mato aqui. Desde os 10 anos de idade a gente estava aqui. Porque antigamente não tinha videogame. Foi a época que lançou o Atari ainda. Mas era só quem tinha dinheiro que tinha um videogame. Então, foi a época, né, que não tinha videogame. Foi uma época que não existia celular. Uma época que quem tinha TV já tinha uma situação boa de vida. Era só TV de tubo. Carro, era só as empresas que tinha. E algumas pessoas, né, que eram fortes, que eram grandes. Então, foi uma época, ao mesmo tempo que difícil, pessoal, foi uma época muito feliz. Uma época que eu tenho muita saudade. Então, assim, tem momento que a gente quase que se emociona no vídeo, pessoal, de falar. Esse lugar aqui que eu conheço, esse lugar aqui que a gente está mostrando, eu conheço aqui por Casa de Pedra, que é a cachoeirinha de Mandaçaia, né? Lógico que hoje tem muita gente que conhece aqui, tem pessoa que conhece pelo nome diferente. Eu já vi, eu não recordo agora, mas eu já vi o pessoal falar de vários nomes aqui, mas eu conheço aqui por Casa de Pedra. Então aqui fica situado na Mandaçaia, pessoal. Antigamente, apesar que a gente vinha direto aqui, porque é um lugar muito bonito aqui, tinha as trilhas aqui já beirando, né? Já vem de muitos anos, isso já faz mais ou menos que eu saí daí, já está com uns 24, 25 anos que eu não moro mais aí, né? Acabou tudo. Então esses carreiros, essas trilhas hoje aí que está bem mais batida, já vem de muitos anos. Só que antigamente a gente andava na beira da mata aí, mas a gente não acessava muito essa água aí, pessoal. Tenho certeza que muita gente que está aí direto não sabe. Mas antigamente a Klabin sempre fez, né, a parte do tratamento de água e tratamento de esgoto também, né? E a coleta de água nossa aí do acampamento, pessoal, era na cabeceira da represa ali. Quem conhece aí mais ou menos vai saber. A represa de Mandaçaia, para cima ali, bem antigamente, tinha a represa da coleta de água ali. E nessa parte, essa água que passa aí na cachoeirinha, quem conhece aí sabe que essa água é a água da represa da Mandaçaia, a água da barragem ali. Então ela saía da barragem e passava próximo do campo. Próximo ao campo tinha a estação de tratamento de esgoto, pessoal. Então a Klabin sempre tratou o esgoto, lógico, mas só que todo mundo sabe que, além do, né, apesar de fazer o tratamento, sempre sobra, né, sempre vai sobrar alguma coisa. Então esse restante de esgoto, esse restante do tratamento, era descartado nessa água aí. Então a gente não arrodeava muito aí, sabe? A gente andava muito nas trilhas, mas evitava o máximo de tocar na água pelo fato da contaminação. Mas esse lugar aí, pessoal, foi o lugar que eu nasci. Eu quase nasci aí, né, e me criei aí. Eu saí daí, eu tinha quase 18 anos de idade. Hoje já faz 25 anos que acabou o acampamento aí, talvez um pouquinho mais, talvez um pouco menos, mas é mais ou menos essa faixa aí, uns 25 anos que acabou. Mas foi uma época, pessoal, uma época muito feliz, uma época de ouro mesmo. E hoje, pessoal, eu poder levar meus filhos aí é um privilégio muito grande. Eu me sinto muito feliz. Estou muito feliz pela essa visita que eu fiz hoje aí. Mas então, né, pessoal, já que a gente entrou nessa história, vamos voltar um pouquinho no tempo. Tive vontade, pessoal, de contar essa história, então vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente falar um pouco da minha história, beleza?
Quando eu tinha, pessoal, mais ou menos 9 anos de idade, assim, que eu me recordo melhor, a minha mãe, a Iraci, a Clabinha passou a horta do Mandaçaia para ela cuidar. E nessa época, pessoal, era uma época muito difícil. Nós somos em 7 irmãos. Antigamente todas as famílias eram grandes. Antigamente a maioria das famílias tinha 5, 6, 10 filhos. Então nós éramos em 7 irmãos. Somos em 3 homens e 4 mulheres. Então minha mãe pegou essa horta da Mandaçaia para cuidar. E o Clabinho na época, pessoal, ele não se importava assim muito, sabe, de adolescente trabalhar ou criança trabalhar. Até porque com 12, na época do meu irmão, com 12 anos, 13 anos já fichava. Já, né? Já registrava a carteira e já começava a trabalhar. Então, com 9 anos de idade, eu já ajudava minha mãe na horta. Já bem pagava, não recordo o valor, sei que era pouquinho, mas pagava um pouquinho para cada um de nós, dos irmãos que ajudava na horta. E minha mãe tinha um salário também, que não era grande coisa, mas tinha um salário, sem ficha, né? Para trabalhar sem ficha. Então a gente fazia, ele tinha um engenheiro agrônomo que ajudava ali, então ele tinha muito conhecimento da área, né? Estudou para isso, na verdade, né? Então ele tinha muito conhecimento. Eu recordo até o nome dele, mas a gente não vai falar aqui, né? Porque de repente algum familiar dele pode não gostar, né? Mas, então tinha um engenheiro que cuidava da parte da Clabinha ali, então sempre ele fazia uma visita na horta. Daí tinha os livros também, né, pessoal, da época. Então, nas temporadas de alface era alface, e, e daí os outros tipos de fruta, hortaliça, verdura. Então tinha fartura demais aí, pessoal, nessa época. Na Mandaçaia mesmo, no caso, na horta da Mandaçaia ali, a gente produzia alface, que eu lembro, chicória, rabanete, almeirão. Nossa, tinha muita verdura, pessoal. Espinafre, muita verdura. E daí, nas épocas de milho, na época, no caso, mandioca também era o ano inteiro, né? Mandioca, daí na época de milho, época de melancia, época de pepino. Então, tudo sim, pessoal, nessas épocas a gente fazia os plantios. E vocês sabem muito bem que você fez o plantio, você vai ter que fazer a limpeza. Era sem agrotóxico, era natural. Então, a gente, além de fazer o plantio, a gente tinha que fazer a limpeza, a gente tinha que fazer a colheita e fazer a entrega. As entregas, se eu se eu me recordo bem, as entregas eram toda terça e quinta-feira. Então o pessoal do acampamento pagava uma pequena mensalidade, que essa mensalidade era né, recolhida pelo escritório da Clabit, tinha uma pessoa responsável que fazia essas cobranças. E daí toda a família que pagava, que não era obrigatório, né? Pagava quem queria, né? Então, só que era um valor muito baixo. Então, 80% eu acho do pessoal que morava ali geralmente preferia pagar essa mensalidade, sabe? Então toda terça e quinta eu ia lá pegar verdura. Então eu lembro que na maioria das vezes ainda sobrava muito, sobrava bastante, que a gente saía vender dentro do acampamento mesmo. Então assim, foi uma época, sabe, a gente recordando sim, sinceramente emociona, sabe, pela época que a gente viveu. Hoje a juventude tem tudo em mãos, a vida deles é só estudar. Além disso, só pode fichar